Enquanto mulheres chorarem, como choram agora, eu lutarei. Enquanto crianças passarem fome como passam agora, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, eu lutarei. Enquanto houver um bêbado caído, enquanto houver uma jovem sem rumo vagando pelas ruas, enquanto restar uma alma perdida sem a luz de Deus, eu lutarei. Até o fim eu lutarei. Aleluia! Eu lutarei até o fim. Ontem, dia 1º de maio, a gente celebrou o Dia do Salvacionista. E que privilégio e alegria é poder fazer parte deste grande exército de salvação. Mas esse exército de salvação que é conduzido pelo Senhor Jesus. E eu convido você a cantarmos o cântico de número 403, que nos diz que o Salvador nos chama para combater. Ouvir o som do divinal clarim. O Rei dos Céus quer ensinar-nos a vencer e Ele ficará conosco até o fim. Avante, pois, salvacionista, ó desfraldai o pavilhão, azul, vermelho e amarelo, augusto emblema do perdão. Nós não queremos fatalista na hoste santa do Senhor, mas sim soldados entusiasmados. Que você tenha entusiasmo, que você seja um soldado corajoso, que vá à luta sem temor. Que Deus continue nos abençoando e vamos cantar com alegria este cântico. E nós te convidamos a cantar que você tem valor, porque o Espírito Santo está em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor, porque nós temos esse valor. Aleluia.
Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, também pelos louvores que foram cantados, Senhor, nessa noite. Pelo testemunho, Senhor, que foi falado, pelo testemunho que foi testemunhado sobre as tuas obras, Senhor, feitas nas nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, também desde já, pela vida da Coronel Verônica. Usa, Senhor, ela, ao trazer, Senhor, a mensagem, Senhor, dessa noite, e que cada palavra que ela falar, Senhor, que possa estar vindo de Ti, Senhor, e que ela possa, Senhor, estar fluindo, Senhor, de uma maneira leve, Senhor, e também, Senhor, que possa estar falando aos nossos corações. Continua nos abençoando, Senhor, e cuidando, Senhor, de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Major Vanessa pelo convite para estar com vocês nesta noite. Como bem nos conduziu a capitã Josiane em sua direção, hoje nós estamos celebrando o Dia do Salvacionista, que foi ontem, 1º de maio, quando celebramos também o Dia do Trabalho, o que faz uma dupla, eu diria, bastante significativa. E estamos também apenas no 2º dia do mês de maio, quando no Exército de Salvação nós celebramos o mês do Ministério Feminino. Sendo assim, aliando as duas datas, Dia do Salvacionista e mês do Ministério Feminino, eu entendo que nada mais apropriado do que refletirmos um pouco no papel das mulheres em nossa história salvacionista e, sobretudo, no lugar das mulheres no reino de Deus, à luz da Bíblia. Eu preferi chamar o que vou discorrer aqui de reflexão e não exatamente de mensagem, ok? Me perdoem por não fazer hoje uma pregação formal. Mas igualmente eu espero que seja de bênção e desafio para todos, não apenas para as mulheres, e que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Braços dados ou queda de braço? A nossa história salvacionista registra que certa vez William Booth afirmou: alguns dos meus melhores homens são mulheres. Talvez em pleno século XXI, essa frase seria considerada politicamente incorreta, pois alguns poderiam argumentar, mas por que para serem valorizadas e reconhecidas, as mulheres têm de ser comparadas aos homens? Elas têm o seu próprio valor e os seus próprios méritos. Contudo, quando pensamos no contexto social da época em que essa frase foi dita, agradecemos ao nosso fundador por ele ter sido um defensor da igualdade de gênero numa época, século XIX, era vitoriana, quando culturalmente as normas rezavam que as mulheres deveriam se limitar à vida doméstica e era impensável, pelos padrões das igrejas, que elas ocupassem o púlpito para pregar. Na família, elas não tinham direitos nem éticos nem legais sobre os seus filhos, suas casas e nem tampouco sobre a sua própria pessoa. Tudo era propriedade do marido. Na igreja, seu serviço se limitava a cuidar dos pratos e das toalhas do altar e em algumas outras atividades relacionadas à manutenção da casa de Deus. Elas podiam ser vistas, mas certamente não deveriam ser ouvidas. O Exército de Salvação, na pessoa dos seus fundadores, Catarina e William Booth, encorajava fortemente o ministério das mulheres, incluindo a pregação, sendo eles, como sabemos, os primeiros a darem o exemplo a partir do seu próprio lar. Provavelmente uma das razões que levou William Booth a dizer essa frase, alguns dos meus melhores homens são mulheres, foi o fato de que as mulheres dos primórdios do Exército de Salvação, na sua maioria bem jovenzinhas, eram muito destemidas e tinham um verdadeiro espírito evangelístico. Conta a nossa história que o impacto do ministério dessas jovens foi grande, e tão grande que em muitas cidades quase todos os pubs, os bares ingleses, ficaram sem freguesia, porque nas palavras de um historiador, toda a população tinha ido para as moças do Aleluia. A coronel Janet Mann, em sua tese de doutorado intitulada Teoria e Prática da Igualdade de Gênero do Exército de Salvação, escreve:
Historicamente, o exército de salvação experimentou um crescimento explosivo em grandes proporções como resultado do envolvimento ativo em sua missão de dezenas de milhares de mulheres, na sua maioria jovens. A liberação dessas mulheres para o ministério nasceu da influência de outras tradições cristãs, algumas antigas e outras relativamente recentes, e foi motivada tanto por impulsos teológicos quanto práticos, amplamente liderada por Catherine Booth. O princípio orientador foi a santidade pessoal, que conduz à responsabilidade social e resulta especificamente em advocacy e em ações para a igualdade das mulheres. Em resposta a um pastor local que considerava não ser bíblico as mulheres pregarem o evangelho e que esse pastor publicou um panfleto atacando violentamente uma senhora Palmer, que era uma pregadora norte-americana que estava conduzindo campanhas de reavivamento com o seu esposo lá no Reino Unido e que dividia o púlpito de igual para igual com ele, Catharina Booth escreveu uma carta brilhante, muito lógica, clara, vigorosa e biblicamente embasada para esse pastor que, com amplo apoio de William Booth, essa carta teve seu conteúdo ampliado e se tornou num panfleto intitulado Ministério Feminino, o direito das mulheres de pregarem o Evangelho. E é desse panfleto que eu selecionei algumas das muitas referências bíblicas dadas por ela para que embasássemos biblicamente o direito das mulheres de exercerem o ministério, incluindo o da plataforma. Meses atrás também, na nossa classe de adultos no Corpo do Bosque, alguém pediu por embasamentos bíblicos que indicam que as mulheres têm tanto espaço no ministério quanto os homens, visto que há muito questionamento sobre esse fato da parte daqueles que, infelizmente, ainda hoje não aceitam essa realidade. Vamos então olhar alguns exemplos bem claros dos muitos que temos nas Escrituras. A capitã Josiane vai ler agora para nós a 2 Reis 22, de 11 a 20. Vamos ouvir atentamente a leitura da palavra do Senhor. Convido você a acompanhar a leitura bíblica que está no livro de 2 Reis, capítulo 22, dos versículos 11 a 20. 2 Reis, capítulo 22, dos versículos 11 a 20. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu.
já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu os ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Obrigada, capitã Josiane, por esta leitura. Nós temos aqui nesse trecho que foi lido, Hulda, a profetisa, que recebeu do próprio Deus esse dom de profetizar, ou seja, de ser a porta-voz de Deus diante dos homens. Nesse contexto que nós lemos, ela revelou a vontade de Deus em referência ao livro da lei que havia sido encontrado na casa de Deus. Ela falou aos mensageiros do rei Josias as palavras do Rei dos Reis, com toda a propriedade e autoridade que ele mesmo concedera a ela. Nós temos também o Salmo 68:11. Na nova tradução, ou na nova Almeida atualizada, nós lemos: o Senhor deu a palavra, e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Ou como diz na tradução, nova tradução da linguagem de hoje, o Senhor deu uma ordem, e muitas mulheres levaram esta notícia. É isso mesmo, assim é o texto no original em hebraico. Mas por muitos séculos, os tradutores da Bíblia em diferentes idiomas, incluindo o português e o inglês, mudaram o texto para muitos mensageiros, ou falange, que significa tropa ou multidão, não deixando claro, portanto, que este texto está no feminino no original em hebraico. Vamos agora olhar para o profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E nós temos esse mesmo trecho citado por Pedro em sua pregação no dia de Pentecoste, em Atos 2, os versículos 17 e 18. Falando no dia de Pentecoste, pelo relato de Atos sobre aquele dia que marca a vinda do Espírito Santo, cumprindo a profecia de Joel e também marca o nascimento da igreja, não resta dúvida de que o Espírito Santo, em forma de língua de fogo, desceu tanto sobre homens quanto mulheres. Primeiro porque Joel incluiu as filhas e as servas, indicando que isso aconteceria. E segundo porque nós lemos em Atos 1,14 que todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E logo no início do capítulo 2, o versículo 1 e 4, nós lemos: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Não resta dúvida, portanto, de que o Espírito Santo foi dado igualmente para os discípulos e discípulas que se reuniam seguidamente para orar, habilitando-os assim para pregarem e proclamarem as boas novas, tanto homens quanto mulheres. Voltando um pouco na história, vamos olhar para outro dia glorioso, que aconteceu 50 dias antes da Páscoa, a ressurreição de Jesus. Mateus 28, 8, 10 nos diz: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Sobre esse fato, Catarina Bus comenta:
Este foi o primeiro anúncio da gloriosa notícia da ressurreição de Jesus a um grupo de discípulos desamparados e a um mundo perdido. Que privilégio ímpar o daquelas mulheres de serem as proclamadoras de notícia tão maravilhosa e transformadora. E por que o Senhor teria escolhido as mulheres para essa honra? Bem, uma das razões pode ser porque os discípulos haviam estado ausentes naquela ocasião. Todos eles o abandonaram e fugiram e agora se encontravam escondidos com medo. Mas as mulheres estavam lá, como sempre estiveram, prontas para ministrar ao seu Senhor, estivesse ele morto ou vivo. O apóstolo Paulo tinha várias mulheres que o apoiavam no ministério e que ele menciona com muito respeito e apreço em suas epístolas. Pegando uma carona no Salvos Cast sobre os hates e a cultura do ódio, talvez possamos dizer que, ao longo da história da igreja, algumas pessoas têm disseminado uma cultura do ódio contra o apóstolo Paulo, dizendo que ele não queria que as mulheres pregassem ou profetizassem. Só que isso não corresponde à verdade. A 1 Coríntios 11:4, o próprio Paulo diz: toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Ele fala claramente aqui que há mulheres que oram e que profetizam. A questão aqui é que elas deveriam cobrir a cabeça para fazerem isso, pois naquela cultura, as mulheres que tinham cabelos curtos ou raspados eram as prostitutas cultuais. Portanto, Paulo aqui se preocupa com as mulheres cristãs para que elas não fossem confundidas com essas outras mulheres. Outro trecho que gera polêmica é 1 Coríntios 14, 34 e 35. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Sem aprofundar muito, o ponto de Paulo aqui é que ele estava tentando colocar ordem no culto da igreja de Corinto, pois todo mundo ali estava participando de qualquer forma que desejasse e a qualquer momento. Portanto, o ponto que Paulo está fazendo é que as mulheres não deveriam julgar as profecias na igreja. Essa não era a função delas. Naquele momento, elas deveriam ficar em silêncio. Se ele as tivesse proibido de falar, profetizar na igreja, ele estaria se contradizendo com o que ele acabara de falar no capítulo 11:4, que nós lemos agora há pouco, onde ele fala das mulheres que oram e profetizam. Ao escrever suas cartas, Paulo estava sempre fazendo referência a diversas mulheres que participavam ativamente na evangelização das primeiras comunidades cristãs e que o apoiavam também. Febe, Priscila, Maria, Júnia, Trifena e Trifosa, Pérside, Júlia, Olimpas, a mãe de Rufo, a irmã de Nereu, Evódia, Sintique. É um engano dizer que Paulo era contra as mulheres exercerem o ministério e proclamarem a palavra. E para dissipar qualquer dúvida quanto a isso, o que é que ele afirma em Gálatas 3:28? Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Para concluir, mesmo reconhecendo que o exército de salvação ainda tem na prática muito a avançar no que se refere à igualdade de gênero, tanto é assim que nos dias atuais esse assunto é uma das pautas de largas conversas em nível internacional, contudo nós podemos louvar a Deus porque somos parte de uma igreja, uma organização que não apenas não impede a nós mulheres de exercermos os dons que nós temos recebido do Senhor e que também nos comissiona para o ministério, mas que nos respeita, valoriza e reconhece o valor que temos para Deus e o seu reino. Eu não sou feminista, mas entendo que devemos proclamar aquilo que a palavra de Deus afirma e ensina, e nela não há espaço para discriminação, incluindo aquela contra as mulheres, seja isso dentro ou fora da igreja. Independentemente de sermos mulheres ou homens, todos que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, somos um em Cristo Jesus.
e temos recebido do seu Espírito dons que devem ser utilizados para a edificação do corpo de Cristo. A grande pergunta é: o que temos feito com nossos dons? Voltando ao mesmo capítulo polêmico de 1 Coríntios 14, que mencionamos há pouco, e que se foi polêmico para você em algum momento, eu espero que a partir de agora não seja mais, Paulo fala no versículo 26, quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra, uma instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Esse é o ponto. A edificação da igreja, a edificação mútua e o bom testemunho para os que ainda não são da nossa comunidade de fé e que nos visitam. O povo de Deus, homens e mulheres, devem estar de braços dados, não em queda de braço, inclusive para que o mundo creia em Cristo e o receba como Salvador e Senhor e seja transformado pelo seu poder. Que o Senhor mesmo nos ajude a sermos um corpo coeso, que em unidade, mulheres e homens, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, como fala o autor de Hebreus no capítulo 12, versículo 1, cumprindo assim a missão que Ele mesmo nos tem confiado, para que quando chegarmos em Sua presença, ouçamos dele: muito bem, servo, serva, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Que Ele mesmo nos abençoe.